Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente pegou um material, assim, com uma visão bem particular, sabe? É um texto que se chama Alexandre de Moraes teve reunião com a advogada do CV. E ele mesmo se identifica como a voz da direita. Exato. Fica bem claro, né? É uma leitura conservadora, patriótica, sobre o Brasil de agora. Uhum. E fala direto com conservadores e patriotas. A linguagem é bem enfática, né? Pátria, família, Deus. Sim. Então, nossa ideia aqui é tentar entender, assim, o que mais preocupa essa fonte, quais são as críticas principais, qual é a visão de mundo que está ali, ok, vamos abrir isso. Certo. Acho importante, primeiro, a gente situar que é uma análise de um discurso bem específico, né? A gente está tentando pegar a lógica interna do que eles argumentam e os temas que eles escolhem focar. O interessante é ver como essa narrativa sobre o país é construída por eles. Entendi. E só para reforçar, né? Nossa análise vai ficar só no conteúdo desse material mesmo. Explorar as ideias que estão ali, sem concordar ou discordar. Só mapear o que eles dizem. Combinado. Bom, o primeiro ponto que salta aos olhos é uma crítica bem dura ao que a fonte chama de poder. E aí entra política, judiciário. A ideia central que eles trazem é que esse poder teria se isolado do povo, sabe? Tomando decisões importantes assim a portas fechadas. Exato. Guiadas por, como eles dizem, conveniências e alianças obscuras, e não pela verdade ou justiça. Isso. E essa crítica vai mais fundo, né? Na figura de uma elite. Segundo o texto, essa elite prega a democracia, mas na prática, estaria mais preocupada em proteger os próprios interesses. Certo. E eles mencionam até o uso de censura ou processos. Sim, sim. Contra quem ousa questionar esse sistema. A forma como descrevem é curiosa, né? Um poder com duas caras. Sorri em público, mas age diferente por trás, nos bastidores. E como eles estruturam esse argumento? Quer dizer, qual é a lógica que eles usam para apresentar essa visão? Olha, a fonte monta uma oposição bem clara, quase uma dicotomia clássica, né? De um lado, o povo, que eles caracterizam como trabalhador, honesto, ligado aos valores tradicionais, patriota. Do outro, a elite ou o sistema, que são retratados como distantes da realidade do povo, hipócritas e, no fim das contas, até autoritários. Entendo. Essa sensação de distanciamento, de falta de representatividade, é a base da crítica deles. A fonte até sugere que um poder sem lastro na verdade ou numa missão maior vira tirania, mesmo sem precisar de tanques nas ruas, como o texto coloca. Quer dizer, uma opressão mais sutil. Isso, pelas vias administrativas, judiciais. Uma opressão que, para quem percebe, não é menos real. Criar esse nós que é virtuoso contra um eles que é distante é uma tática retórica conhecida para mobilizar, né? Faz sentido. E essa ideia de um sistema que não representa o povo parece que liga com outro tema forte do texto, que é a tal da inversão de valores. Ah, sim. O material fala que a gente vive um tempo em que o certo virou errado e o errado é tratado como certo. E eles dão exemplos para isso, né? Dão vários, sim, para tentar sustentar essa tese. A fonte aponta, por exemplo, supostos defensores da liberdade que ficariam quietos diante da censura a quem pensa diferente. Menciona organizações de direitos humanos que, na visão deles, ignoram as vítimas da violência comum. Critica líderes que pregam moralidade em público, mas aí fazem alianças com gente considerada imoral para se manter no poder. Entendi. E talvez o ponto mais repetido seja essa ideia de que o criminoso acaba sendo visto como vítima social, enquanto o cidadão de bem, que é uma figura central nessa narrativa, seria punido ou silenciado por defender o que acredita ou até por reagir à violência. E essa percepção de inversão, para a fonte, isso é só algo que acontece ou tem uma intenção por trás? Olha, na perspectiva do texto, tem intenção sim. Essa inversão não seria um acidente, mas uma estratégia pensada. O argumento é que existiria um esforço consciente para, enfraquecer a moral da sociedade, para desmoralizar princípios que eles consideram tradicionais. E até ridicularizar valores como fé, família, pátria. O objetivo final, segundo eles, seria normalizar o que chamam de absurdo,
fazer a sociedade se acostumar com coisas que antes não aceitaria. Certo. E tem uma rejeição forte a justificar certas ações em nome de direitos humanos ou compaixão, quando a fonte acha que se está defendendo o indefensável. A posição deles é clara: não tem democracia de verdade se não pode questionar, e não tem justiça se o sistema, na visão deles, protege culpado e pune inocente. O que leva direto para como eles enxergam a justiça e o papel das elites nisso tudo. A acusação é de justiça seletiva, é isso? Isso, correto. A fonte argumenta que a lei não vale igual para todo mundo. Pesaria muito para o cidadão comum, para o conservador, para o pai de família, mas seria leve ou até complacente com figuras poderosas ou que são consideradas aliadas do sistema. Eles dão exemplos específicos? Nesses trechos, não detalham casos, mas usam exemplos genéricos para evocar essa diferença, sabe? Tipo, o trabalhador que é preso por se defender versus o político de escândalo que continua solto. Entendi. E junto com isso vem a crítica ao que eles chamam de silêncio cúmplice das elites intelectuais, da mídia, políticos, que não denunciariam essa suposta seletividade e a perseguição que eles alegam existir contra vozes conservadoras. E essa visão da justiça como seletiva e esse silêncio das elites, como a fonte acha que isso impacta a confiança das pessoas? Para a fonte, a justiça não é vista como imparcial, né? Vira um palco de disputa ideológica e, principalmente, uma ferramenta de poder. A percepção que eles passam é de que as elites usam regras diferentes para si e para os outros, e manipulam as narrativas para justificar isso. Como assim? Tipo, um erro de um aliado vira falha humana. Mas uma coisa parecida feita por um cidadão comum ou um opositor logo vira ameaça à democracia. Entendo a lógica que eles apresentam. E do ponto de vista da fonte, essa suposta parcialidade tem um efeito devastador. Acaba com a confiança do povo nas instituições de justiça. O argumento é que as pessoas percebem essa desigualdade e isso enfraquece a legitimidade do sistema todo. E a mídia tradicional? Imagino que também seja alvo de críticas fortes nesse material. Nossa, sem dúvida. A crítica à mídia tradicional é um dos pilares do texto. A acusação é bem direta. A grande imprensa teria largado a função de informar para se dedicar a formar mentes. Formar mentes? Quer dizer, moldar a opinião pública de acordo com os interesses de quem está no poder, segundo eles. A fonte aponta para uma suposta uniformidade no discurso, uma única voz, que se repetiria nos grandes veículos. E falam de manipulação deliberada mesmo. O poder de criar ou destruir reputações, omitir fatos importantes, controlar o que sai e o que não sai. E a consequência disso para eles? Da população. E qual seria a alternativa, então, para essa mídia tradicional, na visão da fonte? Aí o texto se posiciona claramente. A Voz da Direita e outros canais parecidos são colocados como parte de uma resistência digital, uma espécie de trincheira da verdade contra o discurso dominante. A internet, as mídias que eles chamam de independentes, são vistas como espaços de liberdade, onde o povo poderia finalmente ter acesso à informação sem filtro e expressar suas visões, quebrando o que eles consideram um monopólio da informação. E como eles veem o combate a fake news, moderação de conteúdo? Olha, nesse contexto, essas iniciativas são interpretadas não como proteção ao debate, mas como ferramentas de censura disfarçada, destinadas a silenciar justamente o pensamento conservador, o pensamento divergente. A crença que eles expressam é que o povo esperto está sacando esse jogo, sabe? Sim. E está buscando ativamente outras fontes, o que estaria gerando um despertar da consciência. Essa ideia de uma batalha por narrativas, por informação, nos leva a outro conceito que a fonte trabalha bastante, a tal da guerra cultural. O que exatamente eles querem dizer com isso? A guerra cultural é descrita como um conflito que está em todo lugar. Talvez não explícito como uma guerra normal, com armas, mas percebido por eles como igualmente destrutivo. E onde aconteceria essa guerra? Em vários campos, segundo a fonte. Nas escolas, por exemplo, onde haveria um choque entre impor ideologias, eles citam gênero, por exemplo, e defender valores tradicionais, ou entre promover ressentimento social e valorizar o mérito. Certo. As universidades são vistas como centros de militância, de doutrinação e não de livre pensamento.
As artes, cinema, música, novelas, são criticadas por, supostamente, trocarem a busca pela beleza, pela cultura genuína, por mensagens políticas, tipo panfleto, e um moralismo seletivo. Até a linguagem. Até a linguagem do dia a dia. Seria um fronte. Com o que a fonte vê como tentativas de mudar termos básicos da família, como pai e mãe. E qual seria o objetivo final dessa guerra cultural, na perspectiva que o texto desenha? Olha, o propósito final, pela interpretação da fonte, seria dominar o pensamento coletivo. Isso envolveria redefinir o que é certo e errado, desconstruir as ideias de família tradicional, fé religiosa, identidade patriótica e, no limite, até apagar a identidade cultural brasileira. Pra quê? Por quê? Na visão deles, enfraquecer esses pilares deixariam a sociedade mais fragmentada e, portanto, mais fácil de controlar. Entendi. Educação e cultura como campos de batalha decisivos. Exatamente, são arenas cruciais nessa disputa ideológica para eles. E diante disso, o texto chama por uma resistência ativa, baseada na consciência, na coragem de defender a verdade deles e no resgate do orgulho nacional, dos valores, da cultura que a fonte considera autêntica. É uma visão de que a alma cultural e moral do país está sob ataque e precisa ser defendida, sabe? Sim. Apesar de pintar esse cenário todo de conflito, né, com críticas às instituições, à mídia, à cultura, o texto parece fechar com uma nota de esperança, focada no tal despertar patriótico. Como isso é descrito? Essa é a virada otimista no final do argumento deles. A fonte descreve o que ela percebe como um renascimento do sentimento patriótico, um amor pelo Brasil, que estaria ressurgindo. E isso seria justamente uma reação às tentativas do sistema de associar patriotismo a algo ruim, vergonhoso ou extremista. E quem protagoniza esse despertar? É caracterizado como um movimento genuíno, espontâneo, vindo da base da sociedade, do povo verdadeiro, eles usam essa expressão. Pessoas comuns, trabalhadores, jovens, famílias, grupos religiosos. Uhum. E é importante notar que a fonte faz questão de dizer que esse movimento não teria um dono específico, nem estaria ligado a um partido político. Entendi. Para eles, o significado é claro. O Brasil estaria se reencontrando com seus valores fundamentais e se levantando contra as forças que tentam descaracterizar o país. E tem alguma característica especial nesse movimento? Além de ser popular, espontâneo? Interessante você perguntar. O texto chega a dar uma dimensão meio espiritual para esse despertar. Sugere que Deus estaria agindo através do povo nesse processo de redescobrir valores, identidade nacional. A perspectiva que eles passam é que as tentativas de reprimir, de censurar, de dividir, que viriam do sistema, acabam paradoxalmente fortalecendo e unindo mais ainda esse movimento patriótico. Certo. A crença central que o material passa é que o povo consciente, aquele que valoriza a história, a fé, os princípios, é a força mais poderosa da nação, a força que o sistema mais temeria. E seria essa força popular, mobilizada, desperta, que teria o poder de definir o futuro do Brasil. Sem dúvida, uma visão cheia de esperança, né? Articulada do ponto de vista da fonte que a gente está analisando. Certo. Então, para a gente organizar as ideias que a gente explorou a partir desse material da Voz à Direita, dá para destacar alguns pontos principais, né? Uma desconfiança bem profunda nas elites e nas instituições formais de poder político, judiciário. Uma percepção muito forte de que está rolando uma inversão de valores morais, culturais. Sim. Uma crítica bem ácida à suposta justiça seletiva e à manipulação da informação pela mídia tradicional. E para fechar a nossa aposta num despertar patriótico vindo da base popular, como a principal força de resistência e o motor para o futuro que a fonte deseja. Exatamente. Foi uma tentativa de mapear os argumentos centrais, a lógica interna e a visão de mundo que estão nesse material específico que chegou para a gente. O esforço foi entender como essa perspectiva se constrói, quais são os eixos dela, as preocupações mais claras, né? Baseado só no que o texto mesmo apresenta. E para fechar nossa conversa, como a gente sempre faz, fica uma reflexão que sai direto dos temas que a fonte levantou. O texto argumenta bastante
sobre o que percebe como uma desconexão radical mesmo, entre os sentimentos, os valores, a visão de mundo de uma parte grande da população, que a fonte chama de povo de bem, patriotas, e as narrativas, as decisões, as práticas das instituições dominantes, poder, justiça, mídia, academia. Para a coesão social, para a confiança mútua dentro da sociedade, quando um segmento importante sente que seus valores mais fundamentais, como família, fé e patriotismo, da forma como a fonte define, estão sendo não só ignorados, mas ativamente atacados ou marginalizados pela cultura estabelecida e pelas estruturas de poder. É uma boa pergunta. Fica essa questão para a gente pensar.